Opa, Amanda Magalhães falando e hoje eu vou te contar 3 lições que eu aprendi com a depressão. Só que antes da gente continuar, se inscreve no canal agora e já ativa o sininho também para você ficar sabendo em primeira mão do melhor conteúdo de desenvolvimento pessoal que vai te ajudar muito na sua jornada. Para você que tem depressão, eu sei que muitas vezes, deve passar na sua cabeça, tipo, que droga que eu tenho essa doença, que eu tô com esse problema, por que a minha cabeça não é normal, igual a das outras pessoas e tal. Eu já passei por isso também. Só que deixa eu te falar uma coisa, a depressão ela tem alguma coisa para te ensinar. Ou uma coisa, ou várias coisas, tem alguma coisa que você precisa aprender com essa situação. Eu falo isso porque eu passei por isso, e aprendi muita coisa. Graças a Deus eu consegui extrair muitas coisas boas desse grande desafio que eu tive na minha vida. Então presta atenção nisso que eu vou te falar, porque de repente você pode se identificar, pode ser que você aprenda uma dessas lições também. E a primeira coisa que eu aprendi com a depressão foi a ter mais paciência. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, de se virar sozinha, de ir atrás da informação. O que eu não sabia, eu nunca perguntava nos grupos da minha profissão, Eu sou engenheira civil de formação, embora hoje eu não trabalhe mais nessa área, mas quando eu tinha alguma dúvida sobre o meu trabalho, sobre alguma questão técnica, eu não perguntava de jeito nenhum para as pessoas do meu trabalho. Eu ia pesquisar, eu olhava nos meus cadernos da faculdade, eu ia pesquisar em livros, nos grupos dos meus amigos da profissão que eu conhecia, então eu nunca pedi ajuda. Então eu sempre fui de me virar, entendeu? Eu me viro para arrumar a solução para o problema. Então eu esperava isso das outras pessoas, Eu esperava a mesma coisa, a mesma proatividade. Eu esperava que as outras pessoas se virassem para entender como é que faz as coisas e não que eu tivesse que ficar explicando. Com a depressão eu aprendi a ser mais paciente, a ter mais empatia, porque cada caso é um caso e nem sempre a pessoa tá agindo daquela forma de má vontade. Às vezes é de má vontade, é de preguiça, mas às vezes é porque a pessoa realmente está com dificuldade de entender. E eu aprendi a ter mais empatia nesse sentido. A segunda lição que eu tirei da depressão foi humildade. Eu nunca passei fome, graças a Deus, Nunca passei necessidade, mas também nunca tive nada na mão, minha vida nunca foi fácil, as coisas nunca caíram do céu pra mim. Com 23 anos de idade eu tive que sair de casa e eu saí de casa só com a minha mala de roupas e a minha cama. Eu não tinha nada dentro de casa, Eu não tinha fogão, eu não tinha guarda-roupa, eu não tinha sofá, não tinha TV, não tinha nada. A única coisa que eu tinha era a minha cama que eu levei, essa mala de roupas e uma geladeira e um micro-ondas que eu consegui emprestado até eu poder comprar um. Então, como eu não tinha fogão, eu não tinha como cozinhar, fazer comida. Então eu fiquei mais de um mês comendo salgado congelado, Eu congelava na geladeira e esquentava no micro-ondas e de vez em quando minha mãe passava e deixava uma marmita pra mim pra poder me ajudar. Então assim, foi foda, foi uma fase difícil da minha vida e eu nunca me entreguei pra situação, eu nunca me entreguei ao ponto de desistir e tudo mais. Graças a Deus eu consegui superar tudo isso. Então eu cobrava essa mesma força das outras pessoas, sabe? Quando eu via as pessoas meio fracas com relação aos desafios e aos problemas da vida, eu já achava que era frescura, entendeu? Porque eu passei por muita coisa e eu consegui superar. Então eu esperava de alguma forma essa mesma força das outras pessoas. Só que aí, meu amigo, vem a vida e te mostra que não é bem assim que funciona. Nos meus momentos de crise na depressão, de crise profunda, que eu fiquei sem conseguir nem sair de uma cama, Eu não conseguia levantar da cama, é muito louco. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim pra mim: Amanda, mas como assim não conseguir levantar da cama? Você quer levantar da cama, é só levantar. Aí eu te faço uma pergunta. Você quer ser sarado, certo? É só você ir pra academia. Por que você não é sarado então? É mais ou menos isso, entendeu? Você quer ser sarado, você quer fazer acontecer, mas você não consegue, você não vai pra academia. Então é mais ou menos por aí, entende? E aí eu fiquei uma época numa depressão bem profunda e eu não conseguia nem levantar da cama. E nesses momentos de crise profunda minha, eu ficava refletindo sobre os desafios das outras pessoas, sobre as coisas que as outras pessoas estavam passando.
E será que num momento de desafio dessas outras pessoas, eu não fui insensível com elas, né, achando que era fraqueza, que era frescura, alguma coisa nesse sentido? Porque eu estive naquela situação. Então, algumas coisas na vida, só a gente passando pra gente entender mesmo como é que é. O que eu passei eu não desejo pra ninguém, mas graças a Deus eu tirei boas lições disso. E eu aprendi a ser mais humilde, sabe? A ter mais empatia com as pessoas mais uma vez, mas assim, não me achar melhor do que ninguém, entende? Ninguém é melhor do que ninguém e todo mundo tem um problema diferente. Muitas vezes a gente só sabe de uma pequena parte da história, a gente não sabe da história toda e acaba julgando as pessoas. Então eu aprendi a ser mais humilde e a não julgar a história dos outros. E também aprendi que tá tudo bem se você não der conta sempre, né? O que você não pode fazer é desistir. A terceira lição que eu aprendi com a depressão foi que ninguém constrói nada grandioso sozinho. Eu sempre tive uma síndrome da autossuficiência, né? Eu sempre fui muito proativa, muito desenrolada, eu mesma vou e faço as coisas, faço acontecer e tal, não sei o quê. Então eu sempre fui muito assim, eu dou conta, entendeu? Então eu não preciso de ninguém, eu consigo fazer sozinha. Só que a vida veio e me mostrou que não é bem assim, né? Que você tem sim que dar conta de fazer as coisas, né? Você deve dar o seu melhor, deve se esforçar para conseguir fazer as coisas acontecerem, mas que você não precisa fazer isso sozinho, que junto com outras pessoas você é muito mais forte, muito mais inteligente e muito mais eficaz. E que a gente precisa das outras pessoas. Ninguém consegue viver sozinho, entende? E se você pensa que você pode viver sozinho, cara, não se iluda. Você não pode viver só. Pessoas precisam de pessoas. Você precisa de outras pessoas. Quanto antes você entender isso, melhor vai ser para você, menos doloroso vai ser. Se fez sentido para você alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, deixa seu gostei aqui embaixo para ajudar o canal e compartilha essa mensagem com as pessoas que você conhece. De repente tem alguma lição que elas podem tirar daqui dessa minha história, disso tudo, alguma lição que elas podem tirar para a vida delas, para serem pessoas melhores também, tá bom? Eu te encontro no nosso próximo vídeo. Tchau!